professora, eu sou a Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre os elementos químicos presentes na família 18, ou como era chamada antigamente a 8A, que são os gases nobres. Ou também conhecida como grupo zero, porque a reatividade desses elementos em condições ambientes é nula. Portanto, os gases nobres são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Conforme o próprio nome indica, todos esses elementos estão no estado gasoso e em condições ambientes e são chamados de nobre ou raros, porque a principal característica química deles é sua grande estabilidade, pois não precisam se ligar aos outros elementos químicos para ficarem estáveis. Geralmente isso ocorre porque esses elementos possuem a sua configuração eletrônica na camada de valência igual a Ns2 ou Np6, ou seja, possuem 8 elétrons na sua camada, mas só tem uma exceção, que é o hélio, porque ele só tem uma camada eletrônica, que é a K, que possui somente 2 elétrons. Agora na tela está mostrando a distribuição eletrônica de cada átomo presente na família 18. E também queria falar um pouquinho de cada elemento por vez, e por isso vamos começar com... O primeiro da família é o hélio, que é encontrado em depósitos naturais nos Estados Unidos, Rússia, Argélia, e nesses locais é possível obter quantidades significativas do gás, mas também é possível encontrar amostras do gás hélio nas águas minerais e em erupções vulcânicas. Logo depois vem o neônio, ele é presente nas lâmpadas fluorescentes, e também, junto ao argônio, eles dão origem a válvulas de raio-x. Mas na Terra, a fonte de neônio é a própria atmosfera, na qual está presente essa porcentagem que está aparecendo na tela agora, da atmosfera. Esse gás tem um custo muito alto por conta da sua raridade. Como citado no último elemento, agora é a vez do argônio. Por ser o gás nobre mais abundante da Terra, sendo que a sua maior quantidade se encontra na mistura gasosa do ar atmosférico, com cerca de 0,93% do volume do ar que respiramos é composta pelo argônio. Criptônio. As regiões vulcânicas têm maiores chances de fornecer criptônio. Nestes locais, o elemento pode ser extraído dos gases vulcânicos e das águas termais, mas o planeta Terra não precisa ser o único local para a existência de criptônio. Algumas pesquisas revelam a presença de 0,3 ppm de criptônio na atmosfera do planeta Marte. Se você não sabe o que é ppm, tá tudo certo, eu explico. Bom, ppm significa partes por milhão, que indica a quantidade em gramas. É uma grandeza que serve para relacionar a massa do soluto com as soluções que estão muito diluídas. Agora, voltando para o assunto, vamos continuar com o xenônio, que é um gás raro encontrado no ar atmosférico em pequenas proporções, e então isolado. E algumas características físicas do xenônio consistem em ser um gás inodoro e incolor à temperatura ambiente e de peso muito elevado. E por último temos o radônio, que é um elemento radioativo de origem natural que se forma no ciclo de decaimentos radioativos de molécula de urânio e tório, presentes naturalmente no solo, nas rochas e na água. Antes de passar a palavra para a Amadou, eu vou contar uma curiosidade que temos sobre a teoria do octeto. E para isso a gente tem que voltar um pouco na informação de que gases nobres não precisam se ligar aos outros elementos químicos para ficarem estáveis. E com isso, a teoria se baseia nessa ocorrência para explicar por que os outros elementos químicos realizam ligações químicas e diz que para um elemento ficar estável, ele precisa receber, perder ou compartilhar elétrons com outros elementos, com a finalidade de ficar com um total de 8 elétrons na camada de valência. Porém, elementos como o hidrogênio e o neônio, que possuem apenas uma camada eletrônica, devem ficar com 2 elétrons para ficarem estáveis. Olá, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho da família da tabela periódica 16 e 17. Vou começar pela família 16, que são os calcogênios. Calcogênios são todos os elementos químicos localizados na família ou no grupo 16, conhecida antigamente como família Via, que recebem esse nome por causa da sua origem grega, caltos. Os calcogênios, elementos formadores de substâncias com cobre, possuem 6 elétrons na camada de valência e apresentam aplicações diversas. De uma forma geral, os calcogênios apresentam como principal característica o fato de os elementos naturais, com exceção do livermônio, que é artificial. Dessa família formarem compostos químicos com o elemento cobre. Os elementos químicos que formam essa família são
oxigênio, enxofre, selênio, tulério, polênio e livermório. O oxigênio participa de forma ativa do processo de respiração celular para a produção de energia das células, portanto é um elemento vital para os seres vivos herbívoros, e também é utilizado como combuente em diversos processos químicos, além de participar da produção de ferro-gusa e óxido de titânio. Enxofre, elemento que na natureza participa de forma ativa na formação de chuva ácida e também é utilizado pela indústria na produção de pólvora e explosivos e também de alguns inseticidas. Selênio é um elemento químico que desempenha funções importantes no organismo humano, como atuar no fortalecimento do sistema imunológico, mas a sua principal função é como descorante de vidros. Telúrio é um elemento que forma compostos químicos de características muito tóxicas ao ser humano e é muito utilizado na produção de ligas metálicas de chumbo com o objetivo de tornar esse metal mais resistente. Polônio. Por tratar-se de um elemento químico altamente ativo e tóxico, ele é sempre manuseado com muita cautela. O polônio pode ser utilizado como fonte de radiação alfa, como fonte de nêutrons e ainda na indústria para melhorar a performance de um motor de combustão interna. O livermório não é encontrado na natureza, mas eles podem ser forjados em laboratórios. Agora eu vou falar da família 17 da tabela periódica. Os halogênios são elementos químicos formadores de sais inorgânicos. Na tabela periódica fazem parte do grupo 17 ou da família 7A. Eles são formados pelos elementos flúor, F, cloro, Cl, brumo, Br, iodo, L, astato, AT e unus, Cépio. Os halogênios, na forma natural, são encontrados como moléculas dicotômicas, ou seja, que têm dois átomos, como F2, Cl2, Br2 e IO2. Ao receber elétron, os halogênios transformam-se em sais aleto, como o NaSl. Já na formação dos compostos iônicos, os halogênios reagem como metais alcalinos. Uma das principais características desse elemento é que possui 7 elétrons na sua camada de valência. Vale destacar que os elementos químicos dos halogênios são atualmente reativos e volatais. O iodo é o único não tóxico. Os halogênios não são abundantemente encontrados na natureza. Alguns podem ser encontrados em sais na água do mar.